Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na oração do entardecer. Na oração do entardecer, nós estamos em campanha de oração no Salmo 51. E essa campanha tem como título Renovação ou Restauração. Tempo de renovação ou tempo de restauração, como alguns irmãos escolheram. Muito bem, amados. Hoje estamos no 5º dia desta campanha. E eu quero comentar 3 versículos. O versículo 11, 12 e 13 do Salmo 51. Já estamos chegando na etapa final da nossa campanha. Agradeço a todos vocês que têm compartilhado essa campanha, vocês que têm visitado minha página no YouTube, no Facebook, aqueles que têm deixado seu like, aqueles que têm se inscrito no meu canal do YouTube. Que Deus vos abençoe abundantemente. Eu não tenho o costume de pedir para vocês se inscreverem, porque cada um tem a sua livre, teu livre arbítrio de escolher se deve ou não deve me seguir. Amém? Vamos lá. O versículo 11 diz assim: não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Muito bem, amados. Estamos vendo aqui que Davi está sendo tratado passo a passo, mediante a luz da palavra divina. Davi está encontrando passo a passo, novamente, a graça, a misericórdia do Eterno. Vemos que desde o início, Davi, ele ora pela misericórdia de Deus, ele pede a misericórdia de Deus, ele apela para a bondade de Deus, ele apela que Deus apague as suas transgressões, que Deus, segundo essa multidão da sua misericórdia, apague a sua transgressão. Ele pede, inclusive, que Deus o lave completamente de toda a sua iniquidade, que purifique ele do mau cheiro do pecado. Ele reconhece as suas transgressões, ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E ele confessa a Deus, ele diz que contra Deus, somente contra Deus ele pecou. E ele fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Então ele diz que Deus é justo quando ele fala e puro quando ele julga. E ele diz que ele nasceu em iniquidade, que ele foi formado em pecado desde o ventre da mãe dele. E ele diz que Deus ama a verdade no íntimo e no oculto. Ele faz conhecer a sabedoria. Aí ele pede para Deus purificá-lo com isope, para que ele possa ficar puro. Ele pede para que Deus o lave com a água do Espírito, para ele ficar mais alvo do que a neve. E aí, no versículo 8, ele diz que Deus faz ele ouvir novamente o júbilo, a alegria, para que aqueles ossos quebrados voltassem até a alegria. Para aqueles ossos que estavam trincados, voltassem até a alegria. Aí ele pede para Deus esconder a face dele dos seus pecados e que apagasse todas as suas iniquidades. No versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E agora, no versículo 11, ele diz: não me lance fora da tua presença,
e não retire de mim o teu Espírito Santo. O Davi, ele tinha muito medo de ser lançado fora da presença de Deus, como aconteceu com Saul. Deus desprezou Saul e retirou da vida de Saul o Espírito Santo. E um espírito maligno, vindo da parte de Deus, começou a perturbar a vida de Saul. E Davi conhecia isso. Então ele diz, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E agora no versículo 12 ele diz, não me lance fora, no versículo 11, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Por que nós vamos aprender, amados, que nós que somos selados com o Espírito de Deus, nós estamos selados, estamos com a marca do Espírito Santo, mas Davi não era marcado. Ele tinha a presença do Espírito de Deus. Quando Samuel ungiu ele com o óleo da unção, da santa unção, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi. Mas esse Espírito não havia selado. Davi não tinha o selo do Espírito Santo. Davi não era uma nova criatura. Ele era servo. E como servo, ele era propício a perder a presença, a manifestação do Espírito em sua vida. Então, ele sabia disso, que o Espírito Santo poderia abandoná-lo. E ele pede para Deus não retirar dele o teu Espírito Santo. E aí ele volta a pedir novamente alegria. Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Ele volta a pedir a Deus, Deus, me dê aquela alegria que eu sentia quando a salvação tocava a minha alma. Eu quero sentir novamente essa alegria. Quanto cristão hoje não tem mais alegria, perderam a paz, perderam a felicidade, embora não perderam o selo do Espírito Santo. Aí ele diz, quando Deus lhe dê essa alegria, quando Deus o sustém com um espírito voluntário, quando Deus novamente permitir que ele venha sentir essa alegria da salvação, então ele sentindo essa salvação, o que ele iria fazer? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então nós vamos, a partir de agora, ver que Deus está curando Davi, que Deus pode nos curar mediante a sua palavra. Todos aqueles que não conhecem o amor de Deus, todos aqueles que não conhecem este amor, amados, estão percorrendo o caminho errado que levam à destruição. E por consequência, esse caminho errado leva essas pessoas para a morte eterna. Assim como nós, que outrora fomos transgressores, um dia encontramos o caminho de volta ao Senhor. Encontramos, na verdade, o caminho da vida. O caminho, a verdade e a vida. Aquele que nos leva até o Pai. Nós encontramos esse caminho. Então podemos conduzir outras pessoas de volta a encontrar esse caminho, levar outros pecadores que precisam aprender o caminho que leva à salvação. E agora cabe a nós, amados, essa responsabilidade de ensinar-lhe nos últimos versículos que vimos no livro do Evangelho de Mateus. Jesus nos dá uma ordem que todos os discípulos devem fazer. Ele diz que devemos fazer discípulo, batizando-lhe, ensinando-lhe a obedecer a Deus. Isso tem a ver com direcionar pessoas sem rumo, buscar pessoas que estão perdidas neste mundo, trazer de volta para o aprisco de Deus, para que essas pessoas deixem de ser ovelha perdida e venham se tornar novamente ovelhas do Senhor. Então precisamos trazer essas pessoas sem rumo novamente para Deus. Diante disso, devemos exercer esta sublime missão, que é ensinar o caminho da vida para outras pessoas. Vocês que me seguem pelo Facebook, vocês verão
que a minha religião, quando o Facebook interroga qual é a sua religião, eu digo que sou seguidor do caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Deus coloca a pessoa ao nosso lado ou ao redor que precisa ser auxiliada, pois desconhece o caminho. Não somos responsáveis por dirigir as suas vidas, mas podemos orientar. Cada uma delas tem suas próprias decisões, mas temos a função de direcioná-lo aos pés da cruz, onde encontrarão salvação. Podemos conduzir pessoas até a presença do Eterno, para que essas pessoas sejam salvas, mas a decisão cabe a cada pessoa. Podemos levar, convidar, chamar, buscar, mas essas pessoas são responsáveis se vão aceitar ou não, se viverão em paz, se terão alegria, se irão seguir essa jornada. Nesse dia, amado, devemos, antes de qualquer coisa, antes de sair ao campo de batalha, sempre fazer uma oração. Ore ao Senhor e peça-lhe discernimento para compreender quem são as pessoas que estão precisando conhecer a Cristo, conhecer o caminho. No entanto, não sabem por onde começar, então peça que Deus oriente, peça que Deus mostre quais são as almas perdidas, sem esperança, que estão aflitos, que estão sofrendo com sua alma ferida, que clama por direção. Examine, interprete as Escrituras Sagradas, pois elas são a planta, ou seja, são ensinamentos, são o ensino que nos orienta. Na verdade, a Escritura é a bússola que orienta a trajetória para a vida, para uma vida abundante. Meu irmão, minha irmã, seja usado por Deus para ser um verdadeiro pessoas que libertam outro, para conduzir pessoas até o pé de Cristo. Nós vemos que o salmista, ele clama dizendo que ele pede que Deus não o lance fora da sua presença, que Deus não retire seu Espírito Santo. Ele tinha muito medo de perder a presença do Espírito Santo, porque ele não era batizado com o Espírito Santo, ele não era selado, ele não era uma nova criatura, ele era servo. Nós somos nova criatura, e como nova criatura, somos filhos de Deus. Fomos adotados como filho de Deus. Então em nós existe a marca. Nós somos marcados. No nosso interior está marcado, somos selados com o selo de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade mais mal interpretada, amados, dentro da igreja, na era da igreja. São muitas as ações atribuídas ao Espírito que biblicamente não fazem parte da ação dele. Um dos grandes mistérios do Espírito Santo na vida da igreja é revelado no livro de Atos, onde está escrito assim, Jesus dizendo, não é eu, não é outro pregador, mas é Jesus que disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Então, o maior papel do Espírito Santo é a transformação, transformar-nos em testemunho. Veja bem, Jesus diz, vocês vão receber e vocês serão minha testemunha. Então, o maior papel do Espírito Santo é transformar-nos em testemunha. Isso fica claro no texto, que um dos grandes efeitos do Espírito Santo, com poder na vida de alguém, é transformá-lo em testemunho do Senhor Jesus, onde quer que ele esteja. Este testemunho vem das palavras, ações e decisões de alguém durante a sua vida neste mundo, durante a vida que vivemos aqui na terra. Precisamos ser como o sal, como a luz. Assim como Deus nos chamou para sermos,
mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, nós devemos estar sempre alegre, sabendo que o Senhor está conosco e que somos salvos em Cristo. Mas mesmo o Espírito que repousa em nós, com poder, ele dá testemunho, ele testemunha também. E esse Espírito também, ele se entristece com o nosso pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, não restringai o Espírito Santo que habita em vós, porque ele tem ciúme de vocês. Então, não entristeçai o Espírito de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Aonde está isso? Efésios 4:30. Então, nós não devemos provocar tristeza ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, esse Espírito, ele nos selou, ele nos marcou. Ele nos marcou como propriedade de Deus. Quando o selo é colocado sobre a alma de alguém, esse selo, ele não é removido. E você não vai ser removido esse selo da tua alma. É exatamente esse o sentido. Pelo salmista, nesta passagem, ele não está falando sobre perder a salvação, como alguém interpreta, mas sim de perder o poder de testemunhar. Porque ele não era selado, ele era apenas, ele tinha a presença do Espírito, mas ele não era selado, ele não era filho, não era nova criatura, ele era servo de Deus. Mas nós que somos testemunho de Cristo, que aceitamos Cristo como sendo nosso Salvador, sobre nós repousa o Espírito, para nós que venhamos testemunhar sobre Jesus, para que nós sejamos instrumento de Deus, para levar outras pessoas a sentir esse preenchimento do Espírito Santo, que traz alegria de viver para a glória de Deus. Vamos voltar para o texto, então, onde está escrito: não me lance fora da tua presença. Veja bem, Davi pedia para Deus: não me lance fora, não me exclua, Senhor, e não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ele era propício a perder a presença do Espírito Santo, porque ele era servo, e ele era propício também a perder a salvação eterna. Sendo servo, ele não era uma nova criatura. Então ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, Senhor, eu ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Veja bem, amado, quando ele diz não me lance fora, ele não queria ficar longe do Senhor. Significa perder a comunhão plena com Deus, perder a comunhão plena com Ele. Davi, se ele perdesse essa comunhão com Deus, ele seria como um peixe fora d'água, que não teria como viver, porque ele estaria longe do seu habitat natural. E o habitat de cada um de nós, o habitat natural de cada um de nós, é com Deus, com o nosso Criador. Aí ele diz: e não retire de mim o teu Espírito Santo. Este é o poder capacitador do Espírito, que nos leva a sentir as coisas que ele diz. Diz assim que o Espírito Santo nos dá alegria, alegria da tua salvação, sentir-se alegre, sentir-se seguro na fé, é crer que estamos firmes no caminho do Senhor. Sentir-se alegre é estar convicto do que aquilo que cremos, ele é real. Aí ele diz: sustém-me com um espírito voluntário, um desejo de fazer a obra do Senhor. Ser voluntário, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho voluntário, você não está esperando salário, você não está esperando pagamento. Ele diz: sustém-me com espírito voluntário,
um desejo de fazer a obra do Senhor, não para receber um salário por obrigação, mas é por amor ao nome do Senhor, é para a sua glória. Existem tantos pregadores nos dias atuais, amados, que estão cobrando alto salário para ministrar 2, 3 dias dentro de uma igreja. Será que estão certos? Esse é um trabalho voluntário. Jesus não nos chamou para sermos assalariados. Ele não nos chamou para ganharmos fortuna. Ele diz, de graça você recebeu, de graça você deve dar. Então, o que ele diz? Sustente com o espírito voluntário. O desejo de fazer essa obra é voluntária. E voluntariamente, ele vai ensinar aos transgressores o teu caminho. E os pecadores se converterão a ti. Por que hoje não existe mais conversão dentro da igreja? Porque as pessoas estão pregando para uma plateia que não está nem aí com a pregação. As pessoas vão para a igreja, levam celulares, estão olhando as mensagens, alguns estão entrando na sua rede social, outros estão batendo foto para colocar na rede social. Hoje eu sou contra, amado, sinceramente eu sou contra. Ontem eu estava falando para minha esposa, por que a igreja está esvaziando? Porque hoje você está querendo pregar a palavra e a pessoa lá te empurrando para tirar foto, para colocar na sua página do Facebook só para dizer que estava lá na igreja. Ou um monte de pessoas fazem do pregador um popstar. E o pregador se enche, se torna narcisista, porque recebe louvor aqui na terra. A consequência, amado, de nós não sermos a luz, de não sermos o sal. A consequência de tudo é que muitas vezes perdemos a nossa convicção, deixamos de sentir o poder, a convicção do Espírito para testemunhar a respeito do Senhor. Eu sou contra esses pregadores que dizem, estou vendo um anjo entrando dentro da igreja, tem um vento soprando aqui. Ele viu o vento? Viu nada. Ele está mentindo. O que a Bíblia diz? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Nós não fomos chamados para ficar vendo anjo na porta, anjo atrás do altar. Não fomos chamados para ver vento, para ver nada disso. Se Deus nos mostrar, amém. Mas tem pregador que está mentindo no altar. São testemunho falso. Nós temos que testemunhar a respeito do Senhor. Falar aquilo que o Senhor nos ensinou. Que outros se convertam ao Senhor por causa do nosso testemunho de vida. Somos chamados para sermos pregador da palavra de Deus. Falar a palavra de Deus, ainda que ela doa, ainda que ela fira, ainda que alguém mande nos calar. Ele não sai de nós, amado. O Espírito Santo não sai de nós. Um detalhe importante é que o Espírito Santo não sai do nosso corpo mais, porque nós fomos selados. Pois o mesmo, segundo o texto que está em Efésios 4:30, está escrito que somos selados. Selados, somos marcados em nós. Até o dia, diz. Ele não diz que estamos marcados e essa marca pode desaparecer. Certa vez eu ouvi uma irmã pregando e ela diz, estou vendo aqui, irmãos, irmãs, que a marca do Espírito Santo está só um borrão, está sumindo. Está mentindo, porque o Espírito Santo te selou, e esse selo permanece até o dia da redenção. No dia da redenção, sim, nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. E lá, diante do tribunal de Cristo, aqueles que têm a marca, o selo do Espírito, aqueles que permaneceram fiel, eles serão lançados para as bodas do Cordeiro. Outros poderão ser lançados nas trevas exteriores, mesmo ainda tendo o selo. Por quê? Porque ele não preservou. Sabe do talento? O talento que Deus... A Bíblia conta sobre os talentos. Um
multiplicou o talento, outro enterrou. Nós temos esse talento, esse selo. Não perdemos esse selo por meio das obras ou de qualquer coisa que dependa de nós, pois a salvação vem pela graça, é por meio da fé. Graça sobre graça, imerecida, mediante a fé. Por isso nós podemos confiar que a nossa salvação, ela vem por meio da fé, dado gratuitamente, e que nós temos o selo de Deus vivo marcado em nossa alma. Por isso, por esse motivo, amado irmão, quero te fazer refletir como tem estado a tua vida para com as obras do Senhor. Como você tem servido? Você tem testemunhado para seu irmão? Você tem sido um testemunho na sua igreja, na comunidade, no meio da família? E os que ainda não aceitaram a Cristo, que não aceitaram a Cristo, que ainda não tem Cristo como seu Senhor, tem visto, o que eles têm visto em tua vida? Com que poder você tem testemunhado sobre Cristo? Com a sua capacidade ou com o poder do Espírito Santo? Em te transformar, em te dar alegria de pertencer ao Senhor. Eu tenho pensado muito nesses dias, amados. Tem muitas coisas erradas em minha vida que precisam ser mudadas. Nessa campanha, Deus me levou uma autoanálise, uma auto-reflexão. Eu tenho refletido, a minha vida muitas vezes não condiz como testemunho verdadeiro. E será que isso não está acontecendo com você? Se estiver acontecendo, que Deus venha restaurar você. Eu peço a Deus, restaura a minha vida. Ó Deus, conserte aquilo que está errado. Me dê novamente a alegria de pertencer ao Senhor. E com isto, eu quero testemunhar, que eu quero ser motivado a testemunhar, falar da minha fé, onde quer que eu esteja, pois isto é o resultado dos que foram perdoados pelo Senhor e que hoje são nova criatura, são recriados, são segundo a sua imagem. Deixaram de ser servo para ser amigo. Deixaram de ser amigos para ser filho do Senhor. Então, reflita nisso, meu irmão. Reflita nisso, minha irmã. E tome posse da tua vitória. Que Deus vos abençoe, amados. Hoje é o 5º dia da campanha. Vamos orar. Vamos agradecer pela presença do Espírito de Deus em nossa vida. Pelo selo do Espírito Santo. Eu estarei orando pela nossa irmã Jaci. Ela pediu oração, entrou no meu privado, pediu oração. Que Deus abençoe a irmã Jaci. A irmã Eliette pediu oração pela sua mãezinha. A mãezinha da irmã Eliette está precisando de um milagre. A irmã Eliette também. Que Deus abençoe. Quero orar pela nossa irmã Miriam. Que Deus te abençoe, irmã Miriam. Eu quero orar por todos vocês que estarão orando comigo. Pai Celestial, eis-me aqui, Pai. Mais um dia de campanha. É o 5º dia, Pai. E hoje, perante a Tua presença, Pai, eu te peço que o Senhor cria em cada um de nós um coração puro. Que o Senhor renova em nós um espírito inabalável. Que o Senhor não nos lance fora da Tua presença. Que o Senhor não retire de nós o selo verdadeiro do Teu Espírito Santo. Porque nós somos selados com o selo da redenção. E torna-nos a dar, Senhor, a alegria da Tua salvação. Venha nos sustentar com um espírito voluntário. Que nós sejamos motivados, Senhor, a testemunhar da Tua palavra, a transmitir esta palavra, a ensinar as pessoas que viver sem Ti, viver sem a Tua presença, se não aceitarem o sacrifício de Cristo,
são transgressores e estão desviados do teu caminho. São pecadores e que necessitam se converter, que estão alienados, que estão andando com passos largos para o fim da sua própria existência, que estão andando com passos vacilantes neste mundo, e que eles precisam conhecer a verdade, porque a verdade liberta, que eles precisam conhecer o caminho da vida, porque o caminho da vida leva-nos à salvação eterna. Como caminho, o Senhor nos leva até o portal dos céus, mas Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ó Deus, soberano Pai, em nome do teu amado Filho, eu oro, Pai, pela nossa irmã Jaci, que necessita, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia. Eu oro, Pai, pela nossa irmã Eliette, pela mãe da nossa irmã Eliette, que está precisando, Senhor, de um milagre, tem sofrido muito, Pai, com essa enfermidade que está alojada em seu corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, pela nossa irmã Miriam. A nossa irmã Miriam precisa de um grande milagre. Ela precisa da bênção da prosperidade, Pai. Eu oro, ó Deus, pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, Pai, pela minha sogra. Eu oro, Deus, pelas minhas duas filhas, pela Simone, pela Silene. Ó Pai amado, te peço a favor das minhas netas, da Isabela, Gabriela, da Helena, Pai, dos meus genros, do Carlos, do Rodrigo, Pai. Eu oro, Pai, pela minha vida. Pai, abençoa-me, dê, Senhor, da tua graça. Abençoa meu ministério, Pai. Faça-me próspero em todo aspecto da minha vida. Eu oro, Pai, pelo nosso irmão Casimiro, pela nossa irmã Regiane, pelo pastor Anderson, pela irmã pastora Patrícia, pela irmã Silene, Pai. Eu oro pela nossa irmã Isanete, pelo nosso irmão Alex, pelo pastor Quirino, Pai. Eu oro, Deus, por todos os nossos irmãos que fazem parte ali do grupo, Pai, filhos de Deus soberano. Eu oro sempre por nossos irmãos que fazem parte do grupo, pedacinho do Maná dos Céus. Eu não estou mais lá, Pai, mas eu oro pelo pedacinho do Maná dos Céus, pelo Maná dos Céus. Oro, Senhor, pelo grupo Intercessores de Plantão, pelo grupo Gedeões de Deus, pelo grupo Só o Senhor Salva, pelo grupo Jesus Voltará, pelo grupo Milagres. Ó Deus amado, eu oro por todos os grupos que eu estou, Pai. São 30 grupos. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa os nossos irmãos que fazem parte do casamento feliz. Abençoa, Pai, a cada vida, cada irmão, cada irmã, que nesse dia de hoje está abrindo este áudio, que se eles forem motivados por este áudio, Pai, que eles possam compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda-nos sempre, Senhor, de estarmos felizes, que nós possamos viver com nossa alma regozijante. Dá-nos, ó Deus, a alegria dessa salvação e nos sustém com esse espírito voluntário de sermos testemunho do Teu nome, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu encerro esta oração dizendo amém e amém.